Irmãos, abra sua Bíblia comigo para Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, nós iremos ler do verso 12 até o verso 14. Filipenses capítulo 1, do verso 12 até o verso 14. Eu vou pedir para nosso, não pequeno mais, mas nosso irmão, garoto, Henrique, que desligue para nós esse microfone. Antes nós chamava ele de pequeno Henrique, agora não dá mais. Já está crescido, já é um rapazinho, que bênção, né? Quantos acharam Filipenses capítulo 1, verso 12 até o verso 14? O que foi? Filipenses 1, de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. O poder da alegria. O poder da alegria. Nós sabemos, ou a maioria dos irmãos sabem, que a carta aos Filipenses, ela é chamada a carta da alegria. A carta da alegria. É uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. E nós iremos encontrar muito nessa carta a palavra alegria. Alegria e seus sinônimos. Para os irmãos terem uma ideia, aparece mais de 10 vezes a palavra alegria e ali também os seus sinônimos. Quem escreveu esta carta, como eu já disse, foi o apóstolo Paulo. Paulo escreve esta carta. E ao escrever esta carta, nós logo percebemos, ao ler a carta, que Paulo tinha um grande amor pela igreja. Ele amava a igreja. Paulo, ele não só na carta aos Filipenses, mas quando você lê todas as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, você vai notar que ele tinha um grande amor pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Mas havia no coração desse homem um outro amor. Um outro amor que estava, eu creio, acima do amor às igrejas do Senhor. O seu amor pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo amava Cristo. Paulo carregava Cristo em seu coração. E a alegria que transbordava no coração do apóstolo Paulo, sem dúvida, vinha da presença de Jesus no coração desse homem de Deus. A alegria que transbordava em seu coração vinha do seu amor a Jesus. E ele então, ele faz com que esta alegria vinda do Senhor transborde para o seu ministério. E Paulo, então, ele tem o ministério da alegria, um ministério alegre. Como eu já disse, ele estava preso em Roma. E quando ele estava preso, ele estava sendo vigiado. Ele era vigiado pelas guardas, a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda, eram soldados de elite do Império Romano. E esta guarda pretoriana, eles guardavam Roma
e o interesse do Império Romano. O apóstolo Paulo, ele sempre estava em companhia de um soldado da guarda pretoriana. Alguns historiadores dizem que os criminosos mais perigosos, eles eram algemados ao soldado pretoriano, que fazia parte da guarda pretoriana. Eu creio que em alguns momentos Paulo ficou algemado a um soldado. Logo depois ele foi permitido a alugar uma casa e ficar nessa casa ainda preso. E ele foi considerado perigoso ao império. E eu creio que de fato Paulo era perigoso ao Império Romano. Porque a mensagem que ele tinha podia sacudir o Império Romano. A mensagem que ele transmitia podia trazer grandes mudanças ao Império Romano. Mas foi ali enquanto Paulo estava preso, que ele desenvolve esse ministério da alegria. Ele escreve cartas que brotam do seu coração às igrejas, e principalmente esta carta aos Filipenses. Mas ali também ele compartilha do amor de Jesus. Ele compartilha o amor de Jesus para os soldados. Ele compartilha o amor de Jesus para os seus companheiros de cela. Pessoas se converteram. Se converteu um escravo chamado Onésimo, servo de Filemão. Paulo vai dizer que este homem, ele foi considerado por Paulo seu filho, porque foi gerado em sua prisão. Paulo gera filhos ali na prisão. Enquanto ele está ali, ele compartilha a história que transformou a sua vida. Ele transmite, ele fala do que lhe aconteceu. Ele poderia estar diante de líderes, diante de soldados, diante de amigos de cadeia, presos, com quem quer que ele tivesse. Ele transmitia a história que mudou de fato e para sempre a sua vida. Paulo poderia, pelo fato de estar preso, estar chorando, estar triste, porque ele está em um ambiente prisional. Mas não é isso que há no coração do apóstolo Paulo. Veja o capítulo 4, verso 4. Ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aqui está a fonte do poder, da alegria no coração do apóstolo Paulo. Regozijai-vos no Senhor. A fonte do poder, da alegria em seu coração era espiritual, era o Senhor. E quando nós vamos para Gálatas 5:22, o segundo fruto do Espírito, citado pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, e o segundo, gozo, alegria. A alegria, ela é fruto do Espírito em nossa vida. A alegria, ela vem do Senhor. E esta alegria que vinha do Senhor estava no coração do apóstolo Paulo. Agora, qual a importância dessa alegria no nosso coração? Qual a importância desse poder da alegria que vem do Senhor no coração do crente? Qual a importância do poder da alegria para mim e para você nesse ano de 2024? Eu quero dar
baseado nesse texto algumas importâncias. Primeiramente, queridos, o poder da alegria nos torna resiliente. O poder da alegria do Senhor no coração do crente torna o crente resiliente. Essa palavra resiliente, ela é emprestada da física. Essa palavra resiliente se refere à capacidade de um material retornar ao estado normal após ser submetido a uma pressão. É a elasticidade. A resiliência é como você pega ali um elástico e você puxa, e de repente você solta e volta no mesmo tamanho. Quando eu estou falando que o poder da alegria do Senhor nos torna resiliente, eu estou dizendo acerca de pessoas, crentes em Cristo, que são submetidos a diversas dificuldades, provas, mas que esta prova que lhe estica, que lhe puxa, que fere, essa alegria faz com que você se mantenha. Há uma força espiritual, uma força dentro do crente, que faz com que ele recupere novamente. O apóstolo Paulo talvez estivesse ali na cadeia, passando algumas dores. Talvez ele estivesse passando por algumas humilhações. Meus irmãos, eu, graças a Deus, nunca tive a oportunidade de estar num ambiente desse, mas teve uma época no seminário que nós fomos para cumprir uma tarefa de evangelismo, tivemos que fazer evangelismo em vários lugares. E um dos lugares foi uma cadeia. Nós fomos num dia, eu e outro irmão, no outro dia os bandidos fugiram da cadeia. Houve uma fuga na cadeia. Que tristeza. Mas o ambiente de cadeia não é fácil. Possivelmente Paulo aqui já estava na casa alugada, mas na sua segunda prisão ele vai para uma masmorra maometina, que ficava no mais profundo, a cela mais profunda do cárcere romano. Possivelmente Paulo tinha desconforto no seu coração, ou melhor, no seu corpo. Mas é interessante que ele não tinha nenhum desconforto no seu coração. O desconforto estava no corpo, mas não havia desconforto no coração do servo do Senhor. E nós, ao lermos a sua história, a sua carta, nós podemos notar que a alegria estava estampada, estava expressa, estava nítida no coração do apóstolo Paulo. Eu creio que cada turno de soldados, porque havia turnos, eu creio que aquele que terminava o seu turno falava: que dia bom foi esse! Como foi bom passar o dia ao lado desse prisioneiro! Porque havia alegria no coração dele. E talvez aquele que ia entrar de turno pensava: mais uma vez vou chegar lá, vou encontrar um preso, murmurando, reclamando, falando mal do seu Deus. Mas não foi isso que eles encontravam quando eles iam ficar ao lado do apóstolo Paulo. Porque a alegria do Senhor fazia desse homem um homem resiliente. Ele sofria, mas novamente ele era reconstituído, fortalecido com a alegria do Senhor. Então, querido, não perca a alegria do Senhor no seu coração. Queridos, não troque, não negocie a alegria do Senhor no seu coração.
Este mundo, o nosso adversário, Satanás, ele vai tentar negociar com você, para que você troque a alegria que ele oferece com a alegria do Senhor. E muitos têm feito isso. Não troque a alegria do Senhor. Não negocie a alegria do Senhor. Mas alimente a alegria do Senhor. Renove a alegria do Senhor. Busque a alegria do Senhor. Encha-se com a alegria do Senhor. Cuide da alegria. Preserve a alegria do Senhor no seu coração. Porque isso vai te tornar resiliente em meio às aflições. Não é por acaso que Neemias disse lá no capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Não troque. A alegria do Senhor, o poder da alegria do Senhor, tornava Paulo resiliente. Em segundo lugar, o poder da alegria do Senhor fazia Paulo enxergar os propósitos. Meus amados irmãos, ele estava diante de uma circunstância que podia custar a sua vida. Uma circunstância difícil. Mas Paulo está enxergando aquilo que Deus está falando através de tudo isso. Ele está enxergando aquilo que Deus está falando ali, na cadeia, com os presos. E o que ele ganha, como o fato de estar preso, é a oportunidade de falar aos guardas e aos presos sobre Jesus. Veja o verso 12, que interessante. Capítulo 1 de Filipenses, ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Verso 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele está vendo o que Deus está fazendo, mas ele não está vendo somente ou notando somente aquilo que Deus está fazendo ali. Ele também está vendo aquilo que Deus está fazendo fora dali. Veja o verso 14. Ele diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ele está dizendo: algo está acontecendo como resultado da minha prisão. A sua prisão mexeu no brio da igreja. A igreja que estava ali em Roma, muitos crentes, ao saber da resignação do apóstolo Paulo ali na cadeia, a palavra de Deus diz que eles foram encorajados. Saiu do coração da igreja o desassombro. Houve um despertamento espiritual. Houve um engajamento no trabalho, na evangelização. E Paulo estava olhando para o propósito divino. Quando a alegria do Senhor está no nosso coração, nós não olhamos para a situação. Nós olhamos para os propósitos que Deus está realizando por meio da nossa situação. Suas cadeias levou a maioria dos crentes a um despertamento espiritual, a um engajamento no trabalho do Senhor. Os crentes ficaram mais entusiasmados. Mexeu no coração dos obreiros ali da igreja de Roma. Os crentes estavam sendo estimulados no Senhor, por meio da cadeia de Paulo. Ficaram mais confiantes,
E os sofrimentos, as prisões, se transformam em bênçãos. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Paulo foi um crente que, além da condição, ele consegue viver a alegria do Senhor, que o faz enxergar os propósitos do Senhor. É interessante perceber a maneira como ele encarou a história dele. Querido, como você tem encarado a sua história? Paulo encarou a sua história no propósito, daquilo que Deus estava fazendo. É importante nós pensarmos nisso. Por mais difícil ou doída que seja a sua história, olhe para os propósitos, olhe para os desdobramentos, para aquilo que Deus irá fazer, ou que já tem feito, através daquilo que Deus permitiu acontecer em sua vida. Nós temos um Deus que é expert em transformar mal em bem. Não foi isso que José disse? Seus irmãos chegaram para ele e ele vai dizer: vós intentastes maus para comigo, mas o Senhor intentou em bem. O Senhor transformou em bem. Mas o que faz com que nós venhamos enxergar o propósito é a alegria do Senhor. É o poder da alegria. É o poder do contentamento em Deus, em Cristo. É a presença de Cristo. Mas quando nós damos espaço a qualquer outra coisa em nosso coração, nós fixamos na situação e não no propósito. Então, mais uma vez, renove a alegria do Senhor no seu coração. Para que o que houver de acontecer em nossa vida, nós possamos sempre observar de que há um propósito. E se redundar em almas salvas e evangelização, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o poder da alegria não somente fazia Paulo um homem resiliente. O poder da alegria não somente fazia do apóstolo Paulo enxergar os propósitos do Senhor e se alegrar com ele. Mas o poder da alegria que havia no coração do apóstolo Paulo fazia com que ele mantivesse o foco. O foco. Por quê? O apóstolo Paulo, assim como nós, muitas vezes, nós passamos por situações complicadas com pessoas. E o apóstolo Paulo, ali na igreja em Filipos, havia algumas discórdias. Alguns irmãos que discordavam do apóstolo Paulo. Alguns que comparavam o ministério, a pregação do apóstolo Paulo. Alguns que estavam tentando trazer pressões às prisões do apóstolo Paulo. Tinham o desejo de dificultar, trazer mais sofrimento ao apóstolo Paulo. Veja o verso 15 a 16, o que diz a palavra do Senhor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, ou seja, por amor a si mesmo, e contenda, discórdia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Essa palavra contenção tem o significado de ambição egoísta. E ele diz por contenção não puramente, ou seja, desejos egoístas, e não é sincero, obviamente, a mensagem, a maneira como eles pregam. Continuando. Julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Havia alguns que estavam querendo, de alguma forma, pressionar o apóstolo Paulo. Muitos pensavam que o apóstolo Paulo tinha o mesmo nível espiritual que eles.
E de uma forma, esses homens que pregavam o Evangelho, desta forma, queriam competir com o apóstolo Paulo. Tinham o apóstolo Paulo como rival. Como rival. Mas o apóstolo Paulo, ele está em outro nível de vida espiritual. E esses homens, então, eles pregam o Evangelho pela motivação errada. Esses homens, então, estavam fazendo a coisa certa, perfeito, mas pela maneira errada. Eles estavam levando o Evangelho, mas pela maneira errada. Ou também pela motivação errada. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer acerca disso. Veja a reação do apóstolo Paulo no verso 18. Ele diz, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, estava indiferente aos ataques, a pressões que esses homens queriam trazer à sua prisão. A sua maior preocupação era a pregação de Cristo. E esta pregação de Cristo, ele diz, me alegra, me regozija. E eu me regozijarei ainda mais. Ou seja, o poder da alegria do apóstolo, o poder da alegria do Senhor no coração do apóstolo Paulo, faz com que ele mantenha o foco no lugar certo. O foco dele é Cristo. O foco dele é o anúncio do Evangelho. Por quê? Porque ele não estava construindo um reino para si. O apóstolo Paulo ele não estava tentando exaltar o seu nome ou buscar o seu direito. O que interessava para ele era a divulgação do Evangelho. Que Cristo estava sendo anunciado. Meus amados irmãos, como isso é importante. Porque muitas coisas ou até pessoas vão tentar mudar o seu foco. Vão tentar desviar o seu foco de Cristo. Daquilo que Cristo tem para a sua vida. Ou melhor, daquilo que Cristo já preparou para a sua vida. Mas o apóstolo Paulo ele não rebaixa a estas pessoas. Essas pessoas que queriam de alguma forma roubar a alegria do seu coração. Ele não permite isso. Porque ele está preocupado, primeiramente, com a anunciação do Evangelho. E, em segundo lugar, ele está preocupado com o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz, que me importa, contando que Cristo seja anunciado. Querido, mantenha a alegria do Senhor no seu coração, para que nada venha mudar o foco do seu coração. Que o seu foco seja Jesus. Jesus e Jesus somente. E, em último lugar, o poder da alegria no coração do apóstolo Paulo fazia com que esse homem vivesse sem medo do futuro. Você tem medo do futuro? Você tem medo daquilo que pode te acontecer ou lhe acontecer neste ano? Porque nós começamos o ano com muitos projetos, mas há corações que têm medo. Meu Deus, o que vai acontecer comigo nesse ano? Muitas pessoas estão vivendo com medo do futuro, talvez devido à situação do nosso país, devido à situação de grandes pandemias que já teve, que estão aí, muitos dizendo que pode chegar uma outra pandemia, guerras, muitas coisas que podem levar pessoas e até crente ter medo do futuro. Mas a alegria do Senhor, o poder da alegria do Senhor,
fazia com que o apóstolo Paulo não tivesse medo do futuro. Verso 20 e 21. Ele vai dizer: segundo a minha intensa expectação e esperança, em que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Leamos todo o verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se o futuro dele, queridos, olha o que ele está falando, lhe reservasse a vida, ele iria continuar glorificando, exaltando o Senhor através do seu corpo. Mas, se o futuro dele lhe reservasse a morte para ele é ganho. A morte para o crente em Cristo é ganho. Queridos, o salvo, ele tem o privilégio de morrer com Cristo. O salvo, ele tem o privilégio de morrer com Cristo e se encontrar com Cristo. O futuro para o apóstolo Paulo não era problema. Ele estava preso. A alegria, o poder da alegria, trazia certezas espirituais. O próprio Senhor. Se eu viver, eu vou dedicar a minha vida. Eu vou continuar testemunhando do Senhor. Eu posso continuar sofrendo, mas eu vou fazer com que o Evangelho de Cristo continue sendo anunciado. Mas se eu morrer, eu vou estar na presença do meu Salvador. Porque ele sabia que a morte para o salvo é apenas um garçom que nos leva, que nos possibilita chegar até a presença do Senhor, contemplar a face do Senhor. Que Deus nos abençoe. Mantenha a alegria do Senhor no seu coração. Grandes coisas vêm acontecendo, para roubar a alegria do Senhor, o poder da alegria do Senhor em nosso coração. Meus amados irmãos, o que movia esse estilo de vida do apóstolo Paulo? Verso 20, ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como para sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. A palavra confiança deve chamar a nossa atenção aqui. Paulo amava o seu Senhor, Jesus, e ele confiava plenamente, totalmente no seu Senhor. Esta é a confiança que nós precisamos ter. Uma confiança plena, grandiosa, extraordinária no nosso Senhor. Paulo, ele tinha uma concepção do tamanho do seu mestre, do tamanho do seu Deus. E nós não podemos perder essa concepção do tamanho do Cristo, do Deus vivo que nós servimos. Esse tempo, nós estivemos ali viajando, uma semana, e fomos até uma praia de Itanhaém, chamada Praia do Cibratel, e tem umas pedras lá. E aquele mar lindo. E de repente a maré estava subindo a maré. E aquelas ondas vinham e batiam naquelas pedras e aquela água. De repente veio o helicóptero da PM, viu que a maré estava subindo, deu uma revoada e chegou em cima da pedra e começou a pedir que nós saíssemos de lá. Saia daí, que a maré está subindo. Mas quando nós contemplamos o mar, nós podemos ter a percepção do tamanho de Deus. Não sei quantos dos irmãos já voaram de avião. É tão gostoso.
Tira o medo de voar de avião, que é a coisa mais extraordinária que tem. Quando você está lá em cima, passando pelas nuvens, vendo o pôr ou o nascer do sol, você também tem a concepção da grandeza de Deus, de quem criou tudo aquilo. Quando você chega em Belém, Belém é cercado pelos rios. Você parece que vai pousar dentro d'água. O avião está indo e você só está vendo água, água. Mas são rios, rios de águas doces, rios amazônicos. Tanto o mar, como esse rio, como o céu. Tudo isso, meus irmãos, são apenas fagulhas do poder, da grandeza, da excelência de Deus. E esse Deus tão grande que Paulo conhecia e que tinha percepção dele, é aquele que é dono de toda alegria. E ele deseja inundar o nosso coração com a sua alegria. O texto que o nosso irmão Luiz leu hoje, Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O desejo desse Deus extraordinário, esse Deus grande, esse Deus criador, é o desejo dele, é que essa alegria permaneça no nosso coração. Mas o desejo dele não é somente que tenha uma parte da sua alegria, uma porção da sua alegria. Jesus Cristo disse que o meu gozo, que a minha alegria seja completa nos vossos corações. Que esse ano a alegria, a completude, a amplitude, a profundidade do poder da alegria do Senhor possa dominar o meu e o seu coração. Que nós possamos ser as pessoas mais felizes deste mundo. Isso não quer dizer que nós não iremos passar por aflições. Mas nós aprendemos hoje que o poder da alegria nos torna resilientes. Isso não quer dizer que nós não vamos ser, talvez, provocados, desafiados. Mas aprendemos hoje que o poder da alegria nos mantém firme, não na situação, mas no propósito. Propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Talvez esse ano vai ter situações onde você vai sentir medo. Pastor, eu estou passando por muito medo. Medo na minha família, medo com meus filhos, medos no meu casamento, medo entre os meus familiares, eu estou com medo. Mas nós aprendemos hoje que o poder da alegria do Senhor tira o medo do nosso futuro. Porque aquilo que o Senhor tem para nós, seja vida ou seja morte, é extraordinário, é grandioso. Que Deus nos abençoe. Que Deus inunde o seu coração. E que a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja mais e mais no meu e no seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Fique em pé, por gentileza, aqueles que podem. Hoje à noite, que tal você renovar a alegria do Senhor do seu coração? Que tal você chegar diante do Senhor hoje à noite e dizer: Senhor, por favor, Senhor, renove esta alegria no meu coração. Ou talvez alguém aqui que não precisa renovar apenas, mas precisa ter a alegria do Senhor, porque talvez você perdeu a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, ela é manifesta de que forma? Primeiramente, ela é espiritual, porque ela vem do Espírito. Em segundo lugar, a alegria do Senhor, ela está ligada à nossa salvação. Você não pode perder a alegria da salvação. E talvez você tenha perdido a alegria da salvação. Talvez você tenha perdido a alegria de vir à igreja. E pelo fato de você ter perdido a alegria de vir à igreja, significa que o poder da alegria do Senhor não está no seu coração mais, querido. Talvez você tenha perdido a alegria de ler a Bíblia.
de orar, e se isso tem acontecido, isso significa que a alegria, o poder da alegria do Senhor está bem pequenininha, está se esvairindo do seu coração. Porque aqueles que são cheios do poder da alegria, eles vão querer fazer aquilo que glorifique e exalta o Senhor. Alguém hoje, pastor, ore por mim, para que a alegria do Senhor renove no meu coração. Amém, amém, amém. Mais alguém? Amém. Eu quero ser um crente mais cheio do poder da alegria do Senhor. Mais alguém hoje à noite? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te damos pelo exemplo de vida, de testemunho do apóstolo Paulo. Mesmo em situação tão difícil, ele pôde deixar notório, aparente, o que havia dentro do seu interior. O seu exterior era motivo de choro, de lágrimas, de murmuração, mas o que havia dentro do seu interior era motivo de alegria, de regozijo, de prazer. Pai bondoso, enche o nosso coração do poder da sua alegria. Enche o coração de cada irmão que levantou as suas mãos. Talvez esteja passando por momentos de dificuldade, de desafios. Que a alegria do Senhor possa fazer desse querido um irmão resiliente, um irmão forte. E que essas dificuldades possam fazer com que o Evangelho, o testemunho de Cristo seja maior através da sua vida, entre os seus familiares, entre os seus amigos, para a igreja de Jesus. Que a resiliência dos nossos irmãos possa trazer um brilho na igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor seja despertada por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós. E assim venhamos ser despertos a anunciarmos o Evangelho com mais ardor, com mais poder, com mais dedicação. Entregamos a nossa vida este ano ao Senhor, para que o Senhor mantenha e ajude-nos a manter o poder da tua alegria no nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O irmão Luiz estará encerrando o culto hoje à noite. Deus abençoe os irmãos. Uma semana abençoada.